E aí, galera ligada no Alimente Sua Curiosidade, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se preparem, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo das aves. Mas não pensem que a gente vai falar de passarinho comum. Não. Imaginem só. E se eu te contar que existem aves que não voam, outras que imitam o som de motosserras, e até espécies que, acreditem se quiser, bebem sangue? Pois é, meus amigos. Nesse vídeo, vamos explorar as aves mais bizarras, esquisitas, diferentonas e extraordinárias que habitam o nosso planeta. Preparem-se para ter suas mentes explodidas e seus conceitos de zoologia desafiados. E não se esqueçam, antes de começarmos essa aventura, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum dos nossos vídeos. Abrindo o nosso top de esquisitices, viajamos até a Nova Zelândia para conhecer o kakapo, uma ave que parece ter saído de um desenho animado. Imaginem um papagaio gordinho, que não voa, com peninhas verdes e musgo e uma cara que parece estar sempre sorrindo. É o kakapo. Essa ave fofinha é a prova de que a natureza ama uma zoeira. Ele é o único papagaio do mundo que não voa, e para compensar, ele escala árvores como um mestre. Mas não se enganem pela aparência bonachona. O kakapo é um mestre da camuflagem e vive à noite, se escondendo dos perigos do mundo. Só que, infelizmente, nem sempre ele consegue se safar. Aí você me pergunta, por que ele precisa se esconder tanto assim? Bom, a história do kakapo é um exemplo clássico do impacto humano na natureza. Antes da chegada dos europeus na Nova Zelândia, o kakapo não tinha predadores naturais. Vivia numa boa, comendo frutas, sementes e até subindo em árvores para dar um rolê. Aí, meus amigos, chegou o caos. Ratos, gatos e outros animais introduzidos pelo homem começaram a caçar o kakapo, que não estava acostumado com tanta pressão. Como se não bastasse, os humanos também contribuíram para a quase extinção da espécie, caçando-os por causa de suas penas e carne. Resultado: o kakapo está criticamente ameaçado. E hoje existem apenas algumas centenas deles. E se eu te falar que existe uma ave que parece ter saído direto da era dos dinossauros? Não estou falando do T-Rex com penas. Estou falando do bico de tamanco, uma ave majestosa e, vamos combinar, um tanto assustadora. Imagine um gigante de penas, com mais de 1 metro de altura, um bico enorme que parece um tamanco de madeira. Daí o nome, saca? E um olhar penetrante, que faria qualquer um tremer nas bases. Esse é o bico de tamanco. Essa ave pré-histórica vive em pântanos e lagos da África tropical. E é conhecida por sua técnica de caça extremamente eficiente. Mas não é só o tamanho e a aparência que impressionam nesse bicho, não. O bico de tamanco tem uma habilidade secreta, que o torna um predador ainda mais incrível. Preparem-se para se surpreender, porque o bico de tamanco é um mestre da paciência e da precisão. Ele fica horas parado, completamente imóvel, na beira da água, observando tudo ao seu redor. De repente, quando menos se espera, zás! O bico de tamanco ataca com a velocidade de um raio, usando seu bico poderoso como um arpão para capturar suas presas. E não pensem que ele se contenta com peixinhos, não. O cardápio desse gigante inclui peixes, sapos, cobras e, acreditem se quiser, até crocodilos. Pois é, meus amigos, o bico de tamanco não está na lista de aves mais estranhas à toa. Ele é a prova de que a natureza é capaz de criar criaturas incríveis e assustadoras que desafiam nossa imaginação. E aí, galera, preparados para conhecer o pato mandarim? Essa ave é tipo um daqueles sonhos malucos, sabe? É como se alguém tivesse pego um monte de tinta guache e jogado num pato comum. Sério, as cores são inacreditáveis. O macho é um show à parte, com um leque de cores na cabeça, um bigode charmoso e penas douradas e laranja que parecem ter sido pintadas à mão. É tanta beleza que chega a ser injusto com os outros patos, coitados. E o pato mandarim não é só estilo, não. Eles são considerados símbolos de amor e fidelidade na cultura oriental. Isso porque eles formam casais para a vida toda.
Tipo, até que a morte nos separe levado a sério. Imagina só que romântico. Passar a vida inteira ao lado do seu grande amor, dividindo a pipoca e assistindo Netflix juntinhos. No mundo dos patos, pelo menos, isso ainda é possível. Mas calma lá que nem tudo são flores no paraíso dos mandarins. Se um dos parceiros morre, o outro sente profundamente a perda. Tipo, muito profundamente. É tão triste que o pato viúvo pode até perder o interesse em se relacionar de novo, ficando para sempre sozinho. É de partir o coração, né? A gente sabe que o amor é lindo, mas será que alguém aqui teria coragem de fazer uma promessa dessas? Bom, pelo menos aprendemos que até os patos valorizam um relacionamento duradouro. Quem diria, hein? Fica a lição para a galera que troca de crush como troca de roupa. Se você acha que já viu de tudo nessa vida, prepare-se para conhecer o pássaro lira, o mestre da imitação do mundo animal. Esquece o Faustão, esse pássaro aqui é que entende de imitações. Ele é capaz de reproduzir uma variedade absurda de sons, desde cantos de outras aves até ruídos do nosso dia a dia. É tipo um daqueles aplicativos de efeitos sonoros, sabe? Só que muito mais legal. Já imaginou estar andando na floresta e, do nada, ouvir o som de uma motosserra? Ou então o alarme de um carro disparando? Pois é, pode ser só o pássaro lira aprontando das suas. E não para por aí. Ele também imita o clique de câmeras fotográficas, toques de celular e até mesmo a voz humana. Sério, esse pássaro é um showman nato. Mas por que será que o pássaro lira se dá ao trabalho de imitar tantos sons diferentes? Bom, a resposta é simples, meus caros. Para conquistar as gatinhas, é claro. Assim como um pavão exibe suas penas coloridas para atrair as fêmeas, o pássaro lira usa seu repertório musical para impressionar. É a lei da natureza, meu irmão. Quanto mais sons ele consegue imitar, mais atraente ele se torna para as fêmeas. É tipo um karaokê da sedução, só que no meio da floresta. Então, da próxima vez que você ouvir um som estranho na natureza, não se assuste. Pode ser só um pássaro lira apaixonado tentando conquistar sua crush com uma serenata bem diferente. Quem sabe ele não te ensina uns truques de conquista, né? Vai que cola. Preparem seus crucifixos e alho, porque agora vamos falar de um pato que faz jus ao título de Ave das Trevas, o pato de bico azul, também conhecido como pato vampiro. Calma, galera. Não precisa entrar em pânico. Ele não se transforma em morcego nem dorme em caixão. Pelo menos, não que a gente saiba. Mas o negócio fica sinistro quando a gente descobre que esse pato tem um apetite, digamos, peculiar. Em situações extremas, quando a comida está escassa, o pato vampiro apela para um cardápio, digamos, alternativo: o sangue de outras aves. É isso mesmo que você ouviu. E não pense que ele sai por aí voando e mordendo os outros pássaros como um vampiro de filme, não. O pato vampiro é mais estratégico. Ele prefere agir sorrateiramente, atacando suas vítimas enquanto elas dormem. Imaginem só a cena, um bando de aves tranquilas, dormindo em seus ninhos, quando de repente, bam! O pato vampiro ataca, usando seu bico afiado para perfurar a pele e se alimentar do sangue. É de dar arrepios, né? Parece até roteiro de filme de terror. A gente aqui tentando lidar com os pernilongos. E lá na natureza os patos já estão partindo para outro nível. Mas calma, antes que você comece a ter pesadelos com patos vampiros, é importante lembrar que esse comportamento é raro e só acontece em situações extremas. Na maioria das vezes, o pato de bico azul se alimenta de coisas normais, como peixes, insetos e plantas. Ufa! Preparados para conhecer um artista de outro mundo? Apresento a vocês o ave do paraíso da carúncula azul, um mestre da sedução que parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Esse cara leva a sério a frase: a primeira impressão é a que fica, e se esforça ao máximo para impressionar as fêmeas. Imaginem só, o macho dessa espécie, quando quer conquistar uma parceira, escolhe um cantinho especial da floresta, tipo um palco mesmo, e começa a preparar tudo meticulosamente. Ele limpa o chão, tira as folhas secas, afasta qualquer galho que possa atrapalhar a apresentação.
É como se ele estivesse organizando um verdadeiro espetáculo da Broadway. E acreditem, a apresentação é de tirar o fôlego. Com movimentos rápidos e precisos, ele abre as asas, revelando um escudo azul vibrante no peito, que mais parece uma máscara alienígena. É de deixar qualquer um boquiaberto. Mas não para por aí não. Para completar o show, ele começa a se contorcer, girar e pular, criando um verdadeiro balé hipnótico. Sério, é como se ele estivesse tentando se comunicar por telepatia com a fêmea, usando aquela máscara azul para enviar sinais intergalácticos. É cada coisa que a natureza inventa, né? E o mais legal é que essa dança toda tem um propósito: mostrar para a fêmea o quão saudável, forte e descolado ele é. Afinal, só um macho realmente incrível seria capaz de realizar uma performance dessas. Mas se engana quem pensa que a vida desse artista é fácil. Conquistar uma parceira exige muito esforço e dedicação. A coreografia precisa ser impecável. A máscara azul tem que estar impecavelmente limpa e brilhante. E o palco, claro, precisa estar livre de qualquer imperfeição. É como se ele estivesse sendo avaliado por jurados supercríticos, sabe? E a pressão é grande, viu? Afinal, se a performance não agradar, a fêmea simplesmente vai embora, sem dó nem piedade, para procurar outro macho que saiba dançar melhor. Imaginem a frustração do nosso amigo alienígena. É por isso que ele se dedica tanto aos ensaios. Mas a gente sabe que errar é humano, ou melhor, é de ave. E às vezes, por mais que ele se esforce, algo pode dar errado. Uma folha pode cair no palco no meio da apresentação, um vento repentino pode desarrumar suas penas, ou ele pode simplesmente esquecer um passo da coreografia. Nessas horas, a decepção é inevitável, mas a vida segue, e o nosso amigo alienígena não desiste. Ele aprende com os erros, aprimora a performance e continua em busca da fêmea perfeita, que saiba reconhecer o quão especial ele é. Afinal, quem não se encantaria com um show de outro mundo como esse? Se preparem para conhecer a rainha dos ares, a verdadeira majestade da floresta, a arpia. Essa ave imponente e poderosa é como um personagem de RPG que ganhou vida, com stats altíssimos em força, agilidade e beleza. Sério, ela parece ter saído de um livro de fantasia medieval. Com quase 1 metro de altura e envergadura de asas que ultrapassa os 2 metros, a harpia é uma visão que impõe respeito. Mas o que realmente causa arrepios são suas garras. Elas são maiores que as de um urso pardo, gente. Imaginem a força que essa ave tem. É de arrepiar, e não pensem que essas garras são só para enfeite, não. A arpia é uma caçadora extremamente eficiente, capaz de capturar presas grandes e ágeis, como macacos e preguiças. Ela desce em voo picado com a velocidade de um raio e agarra suas vítimas com uma precisão assustadora. É como se ela tivesse um radar embutido, que calcula a trajetória perfeita para o ataque. Mas o que mais me fascina na arpia é o olhar dela. É um olhar penetrante, que transmite inteligência, força e uma pitada de mistério. É como se ela pudesse enxergar através de você, sabe? É de arrepiar. Infelizmente, essa ave magnífica está ameaçada de extinção. A destruição do seu habitat natural, a floresta amazônica, é a principal causa do declínio da população de arpias. É triste pensar que estamos perdendo uma criatura tão incrível por causa da ganância e da falta de consciência humana. A harpia é um símbolo da riqueza e da diversidade da nossa fauna, e precisamos protegê-la a todo custo. É nossa responsabilidade garantir que as futuras gerações também tenham a oportunidade de se maravilhar com a beleza e a força dessa ave espetacular. E a gente pode fazer a nossa parte, ao apoiar ONGs que trabalham na preservação da floresta amazônica, ao consumir produtos de empresas que se preocupam com a sustentabilidade e ao se informar sobre a importância da conservação ambiental. Cada um de nós pode contribuir para a sobrevivência da arpia e de tantas outras espécies ameaçadas. Lembrem-se, a natureza é um sistema complexo e interdependente. A extinção de uma única espécie, por mais insignificante que possa parecer, pode ter consequências desastrosas para todo o ecossistema. Proteger a arpia é proteger a floresta, é proteger a vida. E aí, pessoal? Gostaram da nossa viagem pelo mundo das aves extraordinárias? Qual delas mais te impressionou?
Você já conhecia alguma dessas espécies? Conta pra mim nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Afinal, a curiosidade não tira férias, né? A natureza nos ensina uma lição valiosa. A diferença não é um problema, e sim uma força. Cada uma dessas aves tem algo único, algo especial que a torna incrível. E com a gente não é diferente. Muitas vezes, tentamos nos encaixar em padrões. Mas a verdade é que nossas peculiaridades são o que nos tornam extraordinários. Então, nunca tenha medo de ser diferente. Abrace sua individualidade, confie no seu potencial e siga em frente. Valeu por assistir e até a próxima!